Conosco o professor de Direito Penal da PUC-Rio, André Perecmanes. Professor, bem-vindo. Bom começo de noite já para o senhor. E aí, decisão do ministro Alexandre de Moraes, divide opiniões, quero saber a sua. Olha, eu acho que o Couto disse muito bem. Eu acho que o ministro perdeu a paciência. Quer dizer, a grande verdade é que, assim, toda essa narrativa que vem sendo feita pela defesa do ex-presidente, pelos correligionários, pelos políticos, ela é, para dizer o mínimo, assintosa. Quer dizer, a realidade do sistema carcerário brasileiro mas é infinitamente pior do que o ex-presidente está passando. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, quer dizer, dizer que o ambiente no qual ele está não é digno o suficiente para ele cumprir a pena, me perdoe, mas isso é risível. Como eu disse, isso é assintoso. E aí o ministro Alexandre de Moraes basicamente disse, tudo bem, então vamos para outra sala de Estado maior, um pouco melhor, um pouco mais adequada, mas assim, o que eles querem, que é a prisão domiciliar, não tem nenhum cabimento, não tem rigorosamente nenhum cabimento. Então, assim, basicamente, me parece, como o Couto disse muito bem, o ministro perdeu a paciência. Couto, tem pergunta? O que pode acontecer do ponto de vista jurídico agora? A defesa vai continuar pedindo prisão humanitária toda semana, né? O que pode mudar no cumprimento da pena do Bolsonaro, além do fato de agora ele vai ser liberado para ler livros, né, para diminuir a pena? O que pode acontecer daqui para frente? Quer dizer, o pessoal da oposição, evidentemente, vai reclamar e tal, né? Mas, do ponto de vista jurídico, do cumprimento da pena, tem alguma mudança que possa acontecer? Não, Couto, não vejo nada. Quer dizer, ele cumprindo a pena dele normalmente, se ele realmente lê livros, ele vai ter direito à remissão, quer dizer, da pena, quer dizer, você tem um desconto de pena se você trabalha, se você conclui curso universitário, mas também hoje em dia se você faz leitura, né, de livros educativos, evidentemente mediante comprovação, né? De resto, a defesa pode continuar pleiteando a prisão domiciliar, mas se não houver uma prova muito cabal de que realmente ele tem um quadro gravíssimo que o Estado não possa, nessa sala de Estado Maior agora da Papudinha, atender adequadamente, porque a decisão, ela fala também que ele pode ser atendido, quer dizer, disponibiliza o atendimento, quer dizer, um atendimento que, vamos deixar bem claro, a grande massa carcerária desse país não tem. Ele tem e terá. Então, assim, para ele ter direito à prisão domiciliar, só se houvesse uma mudança muito significativa, que não me parece, pelo menos nesse cenário, haver. O que eu acho que pode interferir na pena dele, no cumprimento da pena dele, são as manobras do Congresso para tentar modificar o cálculo, né, no final do tempo da pena cumprir. Aí a progressão de regime ela vem com um prazo menor, mas é isso. Porque do ponto de vista jurídico, não vejo nada além disso. Letícia. Obrigado. Professor, boa tarde. O ex-presidente Fernando Collor, ele conseguiu ter a prerrogativa de ficar em prisão domiciliar. O presidente Lula ficou detido na carceragem da Polícia Federal. Como que a situação do Jair Bolsonaro se diferencia desses outros ex-presidentes? Olha, aqui a prisão domiciliar, como dito, já todo mundo sabe, é uma prisão humanitária. E, obviamente, ela é vinculada, no mais das vezes, se não sempre, a uma questão clínica, uma questão médica. Então, eu não tenho como dizer qual é a questão clínica do ex-presidente Fernando Collor de Mello, mas que justificou a concessão da prisão domiciliar, e também não tenho como dizer por que o Supremo não deu, eventualmente, prisão domiciliar, no caso cautelar, porque o ex-presidente Lula não estava cumprindo pena, né? Estava preso preventivamente. Enfim, uma prisão cautelar domiciliar para o ex-presidente Lula. Quer dizer, o que a gente sabe é que, no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele não parece ter um quadro clínico que justifique a excepcionalidade da prisão domiciliar. Ele tem, ao que parece, né, um quadro realmente importante, mas que o Estado tem condição, sobretudo aonde ele está preso, de garantir a integridade física dele.
Professor, inclusive o ministro Alexandre de Moraes citou a situação do sistema carcerário brasileiro, a situação da superlotação, a situação que passam os custodiados, né, as pessoas que muitas vezes nem estão com o processo concluído, né, em trânsito em julgado e estão lá também naquele sistema, e ele coloca que uma decisão dele próprio, aprovada pelo plenário, sobre a não diferenciação de presos, e aí eu não estou falando sobre ex-presidentes, mas aqueles com nível superior, né, que antes ficavam num ambiente separado e tal, criando uma espécie de privilégio, né, para essas pessoas. Como é que o senhor vê, né, essa estruturação e a colocação desse tipo de informação na decisão do ministro Moraes também? Olha, eu acho que ele fala isso justamente, e aqui eu estou, obviamente, dando uma opinião, claro, mas dentro do que o próprio Couto tinha dito. Quer dizer, ele perdeu a paciência por causa do assinte do requerimento. Porque, veja só, se o ex-presidente Jair Bolsonaro tivesse uma condição clínica que demandasse a prisão domiciliar, não é porque o resto do contingente carcerário não tem o direito que se deva negar para ele. Dois errados não fazem um certo. Vamos deixar isso bem claro. Agora, nas condições que, ao que parece, estão sendo demonstradas, o pedido é assintoso. É realmente vexaminoso. Então, assim, é claro que a defesa técnica tem que buscar, isso é evidente, mas a narrativa que se cria de que estão matando o ex-presidente Jair Bolsonaro na cadeia, isso é, assim, afrontoso. E aí, por isso, acredito eu, que o ministro Alexandre de Moraes disse, veja só, olha o contingente carcerário, o que o ex-presidente Jair Bolsonaro está tendo, quase ninguém no contingente carcerário tem. Esse é que é o ponto. E ele ainda diz que estão matando ele. Quer dizer, e eu não vou nem aqui, obviamente, lembrar que quando o ex-presidente Jair Bolsonaro falava sobre os presídios, ele dizia que quanto pior, melhor, porque quem comete crime tem que sofrer o máximo possível. Era o que ele dizia. Quer dizer, a mudança de narrativa, ela é, assim, eu acho, assim, flagrante. E eu acho que o ministro Alexandre de Moraes realmente, como dito, perdeu a paciência. Couto. É uma situação difícil essa, né, da gente tentar explicar. Mas com essa história da dosimetria agora, de reduzir a pena, eu queria que o senhor dissesse o que pensa a respeito disso também. Por que reduzir essas penas agora? Acabaram de ser julgados e tal. Faz sentido isso numa democracia? Como é que você está vendo essa questão da redução de penas? Olha, Couto, esse projeto, eu obviamente não sei o que o Supremo vai decidir no final das contas, mas ele é inconstitucional do início ao fim, né? Ele foi originariamente feito, pensado, né, lá pelo deputado Guilherme Derrite, e ali, pelo Paulinho da Força, quer dizer, e ali ele cria uma hipótese basicamente dirigida a uma pessoa. Porque é para isso. As leis, elas não podem ser pessoais. Elas têm que abranger determinadas situações, uma globalidade, talvez, de interessados. E aí, a coisa foi feita, num primeiro momento, de uma forma tão abrangente, de uma forma tão ampla, que pegou muito mal, né? E aí, para corrigir isso, o que eles fizeram? Eles disseram, não, é apenas para este caso. Isso não existe em termos de técnica legislativa e isso fere, obviamente, os princípios mais básicos constitucionais. É uma lei que viola o princípio, princípios que exigem, de novo, que a norma seja para o todo. Ela não é para uma pessoa só, ela não pode ser direcionada para um grupo específico e determinado por interesses políticos. Eu não vou nem entrar no mérito da imoralidade do projeto, que é flagrante, né, a meu ver. Do ponto de vista jurídico, ele não se sustenta em pé. Eu não sei o que o Supremo vai dizer, porque também a imprensa, tudo que a imprensa já veiculou na época, é que isso teria sido debatido com o Supremo. Aí eu não sei dizer. Mas do ponto de vista jurídico não tem cabimento. Menos cabimento ainda tem agora o senador Esperidião Amin vir com o projeto de anistia. Esse eu duvido que o Supremo avalize. Então, assim, me parece que é mais dessa realidade distópica que a gente vive nesse país. O sujeito tenta dar um golpe de Estado, é condenado e mal entrou no sistema carcerário, já querem diminuir e tirá-lo.
dali, quer dizer, assim, é o casuísmo do Congresso Nacional no seu nível máximo. Pois é, professor, estava vendo as entrevistas do Flávio aqui, que ele falava que o pai dele estava trancado numa sala de sei lá quantos metros. Basicamente, não é esse o conceito de prisão? Não é ficar trancado dentro de um local, preso para refletir, para melhorar e tal, e aquela sala ainda não tinha condições melhores do que as demais do sistema carcerário? Olha, durante muitos anos eu dei aula de direito de execução penal, né? E eu ensinava em sala de aula que a lei de execução penal ela é bastante moderna até. E ela descreve, inclusive, as dimensões mínimas de uma cela. E as pessoas não sabem, mas é direito de todo preso no regime fechado, todo preso, a cela individual. Qual é o preso no regime fechado que tem cela individual? Com a superlotação carcerária que a gente tem. Quer dizer, então, veja só, é por isso que eu digo, essa narrativa que está sendo feita de que a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro é desumana, na realidade brasileira, principalmente, de novo, ela é assintosa, sabe? Realmente chocante. Eu não estou aqui dizendo, eu pessoalmente tenho muitas críticas ao cárcere, muitas críticas à restrição da liberdade para os fins que se pretende. Eu não acredito, com toda sinceridade, que restrição de liberdade vá ressocializar alguém. Então, eu acredito nisso. Mas realmente, o sujeito tenta dar um golpe de Estado e não quer ficar preso, e numa cela individual, com cama, com frigobar, quer dizer, quer ter uma Smart TV, quer dizer, enfim, eu sinceramente acho que há muito pouco a dizer. Eu acho que o fato fala por si só. Vamos ver a cela na Papudinha, onde o Bolsonaro vai ficar. A gente tem essa imagem, esse vídeo. Roda aí, pessoal, por favor. Ali a sala, né? Ali o quarto, na verdade. Eu lembro que um dos presos ficaria ali também, o Anderson Torres, né? É igual do Anderson Torres. Ali a cozinha com a geladeira, aí o banheiro, pia, né? Chuveiro ali também. Aí me parece uma lavanderia, né? Banheiro para mais de uma pessoa, né? São vários vasos sanitários. Ali, as pias também. E a área externa também, com uma grande entrada ali, acesso para tomar sol, né? Para fazer uma caminhada também. Esse espaço todo vai ser do ex-presidente. Não dá para reclamar também, né, professor? Olha, assim, de novo, eu não glamorizo a restrição da liberdade, evidentemente. Mas, assim, se a gente tem em mente qual é a realidade do nosso país, nós temos o terceiro ou quarto maior contingente carcerário do mundo. Quase 50% dos nossos presos são presos provisórios, que não foram sequer condenados ainda. E que não têm uma condição como essa que está sendo conferida ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer, em muitos dos presídios não há vasos sanitários. Os presos fazem as suas necessidades num buraco, né? O banho de sol enfim, muito restrito em muitos dos cenários. Quer dizer, geladeira, nada disso tem. Então, assim, de novo, não estou glamorizando a cela, obviamente, em que o ex-presidente Jair Bolsonaro vai estar. Evidente que não. Mas, assim, a gente também tem que ter em mente que ele foi condenado por crimes gravíssimos e que a restrição da liberdade nestas condições ela é perfeitamente adequada para preservar a integridade dele. Letícia, lembrando que esse local aí que a gente está vendo as imagens, e a Papudinha, é um presídio para policiais militares, né? É um local específico, então nem é uma cela, na verdade, né? Como se fosse ali um kitnet mesmo, né? Um quarto e sala. É um apartamento. De fato, não é possível comparar com o resto da população carcerária. Acho que isso nem está no caso. Só que eu continuo vendo
que eu acho que vai ser uma questão política, e isso vai tomar uma dimensão ainda maior. A gente vê toda semana o Couto falando, por exemplo, poxa, mas a gente não para de falar dos Bolsonaro, sendo que nenhum Bolsonaro é presidente da República. Acho que agora vai piorar, a gente nunca mais vai parar de falar sobre isso mesmo, porque isso vai virar um grande drama no jogo político. Uma correção sobre o que foi falado antes, porque o ex-presidente Lula ele foi condenado em segunda instância só depois disso que ele foi preso, ele não foi preso preventivamente. Então, ele estava lá, ele foi cumprir pena na sala da PF, na superintendência da PF. São situações que vão ser comparadas para o jogo político, na narrativa política. Isso não é um fato. E estamos num ano eleitoral, então isso vai ficar vindo à tona em 2026 e a gente vai ver uma pressão enorme do Congresso falando contra o Alexandre de Moraes, vai voltar toda essa guerra do Congresso contra o Supremo, que nunca se apazigua. A gente nunca mais vai parar de falar sobre isso. Se o Couto já achava que a gente falava antes, a partir de agora vai ser daqui para o fim do ano, Couto e Diego. Verdade. Quer falar, Couto? Só trazendo uma informação. O ex-presidente Jair Bolsonaro já está no complexo da Papuda, na Papudinha. Informação do nosso repórter Matheus Coutinho. Couto. Eu acho que era previsível acontecer isso, né? Porque era tanta reclamação que eles faziam todo dia. Tem um negócio aí que não tem a ver com saúde, é a disputa por atenção, né? É não sair das manchetes, não sair da mídia. O grande mestre disso aí é o Trump, né? O Trump está nas manchetes dos jornais do mundo inteiro, capa de revista, em todos os programas de televisão, a mesma coisa o Bolsonaro. O Bolsonaro usa a condição dele de preso, a condição de doente, né, para se vitimizar e também continuar uma campanha política, apesar de não poder ser candidato. Ele nunca deixou de fazer campanha, mesmo estando preso. Pois tem tudo isso, né? Então, o ministro Alexandre de Moraes colocou tudo isso na balança e decidiu pela transferência. A questão política, né, ela vai permear porque é uma prisão de um político, professor, mas, enfim, com um preso comum que reclame muito das suas condições. Existe isso? Fico me perguntando se presos assim, pelo menos os mais ricos, né, também existe essa prática, né, de tentar insistir nas reclamações e no pedido de transferência, de medida de transferência de regime, né, ou para um regime domiciliar, por exemplo, né? Olha, existe no direito, né, foi cunhado um termo em latim chamado ius esperneandi, que é o direito de espernear. Isso, assim, as defesas tentam, quer dizer, algumas mais, outras menos, alguns tribunais, às vezes, multam até algumas defesas, se entender que o ato é procrastinatório, se o ato configura uma litigância de má-fé, quando você faz um requerimento que você sabe que juridicamente não é cabível, embora na área penal não se admita essa multa. Enfim, mas isso eu acho que é do jogo, isso é do jogo. Agora, o que a Letícia falou uma coisa que realmente é muito interessante, mas eu concordo um pouco com o Couto, aí já me metendo um pouco na área de vocês. Eu não sei, sinceramente, se faz diferença ele estar na Papudinha, na Polícia Federal ou em casa, porque eles vão sempre reclamar, porque eles querem pautar a discussão na imprensa, eles reclamavam quando ele estava em casa. Então, assim, ele mudar de um lado para o outro, quer dizer, o que importa é o espaço que é dado para eles, não sou eu aqui que vou dizer qual que tem que ser. Mas, assim, enquanto as pessoas levarem a sério esse tipo de discussão, porque, assim, quem até hoje acredita que ele está sendo vítima da tirania do Alexandre de Moraes, ele pode estar solto em liberdade, que eles vão achar que o Alexandre de Moraes só fez isso porque foi pressionado, sei lá por quem. Então, quer dizer, eu não vejo, sinceramente, qual é a grande diferença que faz. Agora, realmente, juridicamente, se ele está reclamando, dizendo que lá a saúde dele não pode ser preservada, e se o ministro entende que ele não tem direito a ir para casa, ele botou num outro lugar, que claramente atende, né? Pois é, e é claro, essa condição pode mudar caso a defesa apresente um laudo independente atestando a necessidade do ex-presidente de ficar em casa ou ir, sei lá, para um hospital, uma internação, isso pode mudar, mas mediante a apresentação de provas, né, de laudos médicos, exames médicos. Sem dúvida, sem dúvida. Assim, como eu disse, a avaliação sobre a necessidade e o cabimento da prisão domiciliar, ela é muitas vezes mais clínica e médica do que jurídica. Até porque juiz nenhum
vai querer assumir o ônus de, enfim, manter presa uma pessoa para depois ela morrer. Claro que dependendo de quem for o preso, o ônus é maior ou menor, evidentemente, porque nós sabemos o país em que a gente vive, né? Mas assim, não parece que o quadro clínico do ex-presidente Jair Bolsonaro demande o que a lei recomenda para a prisão domiciliar, porque a prisão domiciliar, de novo, é uma prisão humanitária, é uma prisão em que o Estado reconhece que não tem condição de tratar daquela patologia, ou então que ele entende que é um quadro irreversível e aí dá ao preso o direito de passar seus últimos dias em casa, ou uma situação ou outra. E não parece que o quadro clínico dele recomende nenhuma situação nem outra.